BJR Entrevista. Oferecimento Sesc. Microfones abertos, gravador funcionando, câmeras ligadas. Hoje recebemos nos estúdios da Clube Ricardo Bertolucci Reginato. Ricardo Bertolucci, secretário de Turismo de Gramado. Hoje para nos contar sobre as novidades do turismo em Gramado, sobre os eventos e muito mais. Bom dia, Ricardo, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, é um prazer falar com os ouvintes da Clube, essa rádio que eu há muito tempo frequento, ouço. Enfim, acho que não preciso nem entrar na relação de amizade com o Lucas, porque daí a gente já vai entregando a idade, longe, assim, né? É melhor a gente deixar quieto. Parceria de longa data. Conosco aqui também o Rafael Zimmermann, da assessoria de imprensa, né? Comunicação da Prefeitura de Gramado, que nos brinda eventualmente com grandes comunicadores, com grandes convidados da Prefeitura de Gramado. Vamos começar, né, Cabelo? Vamos, né, cara? Bom, Ricardo, eu acho que a gente tem muito assunto, né, Léo? Mas eu queria, primeiro de tudo, né, cara, que tu falasse um pouquinho do momento de Gramado no turismo, né? A gente teve a retomada, teve alguns problemas, mas, por exemplo, o último feriado, que foi do Corpus Christi, teve uma ocupação considerada muito boa, né? Então eu queria que tu falasse o momento do turismo de Gramado, para depois a gente ir para outros assuntos. Perfeito. A gente está numa franca recuperação do setor, né, Cabelo? Então, assim, claro que a gente viveu um momento de instabilidade absurdo, um momento de dificuldade absurdo em 2024, acho que eu não preciso ficar frisando isso aqui, mas a gente vê os números que estão se apresentando agora, né, sobretudo em julho de 25, com relação ao que a gente viveu, cara, acho que mostra uma resiliência de destino, e quando eu falo Gramado, eu tô falando da região, né, mas assim, naturalmente que eu sei muito mais os números de Gramado, né, então é uma região, mas pontualmente falando da cidade, uma cidade extremamente resiliente, com um turismo muito consolidado, um dos principais destinos do Brasil, e isso é provado quando a gente passa por esses momentos e acaba retornando para uma situação de, vamos colocar entre aspas, normalidade. Por que eu digo entre aspas, Cabelo? Porque o mês de julho vai ser um mês muito bom, o período de inverno vai ser um período muito bom para o destino. Nós temos aí uma projeção de que em toda a temporada de inverno a gente alcance cerca de 2 milhões de visitantes. No mês de julho, pontualmente falando, com base em todas as estatísticas e cruzamentos de dados que nós estamos fazendo dentro da Secretaria, no nosso setor de inteligência e observação de dados, né, liderado pela Frambert, a gente projeta cerca de 800 mil visitantes no mês de julho, o que já demonstra um aumento com relação a julho de 2023. Né, que, 23, né? Que é 23, o parâmetro... que é o ano normal, vamos dizer assim. Então, a gente teve em 2023 cerca de 760 mil visitantes, então é um aumento sensível, mas é um aumento. E depois de tudo que a gente viveu em 24 a gente tem um aumento em 25, né? Já demonstra que o trabalho é assertivo, né? Que a cidade está conseguindo se posicionar da maneira certa, apesar de todos os pesares. Porque quando a gente fala sobre o quanto a gente consegue se projetar para o resto do Brasil, a gente fala de uma dificuldade ainda de um aeroporto que não retomou 100% das suas operações, né? O número de assentos que não voltou ao normal ainda para o estado do Rio Grande do Sul. Isso demonstra uma série de dificuldades que a gente tem também. Mas apesar delas, a gente está se recuperando muito bem, como eu disse, né? A temporada de inverno, o frio chegou com bastante intensidade, hoje a gente está vendo uma amostra dele aí, né? E isso naturalmente nos dá uma projeção muito grande, nos dá uma busca e uma procura muito grande. Não à toa, nós recentemente saiu uma pesquisa do Book, né, a maior plataforma de hotelaria do Brasil, e nós ficamos em segundo como destino mais buscado para o período de inverno do Brasil, atrás apenas de São Paulo. Então eu digo que a gente ficou em primeiro, porque competir com a maior cidade da América Latina, a quarta maior do mundo, é um pouquinho difícil, né? Injusto. Então eu diria que é injusto. Então vamos dizer que a gente ficou nas cidades turísticas normais, nós ficamos em primeiro, e isso mostra que nós somos conhecidos e consolidados como o principal destino de inverno do Brasil, né? Realmente é um case, né? A gente vai ficar aqui o programa inteiro falando das coisas legais que tem em Gramado e vai faltar programa, né? Mas já vamos dar uma olhada pra frente, né, Ricardo? Tem os eventos agora do segundo semestre, né? Já tivemos eventos consolidados que já passaram no calendário de 2025 e agora temos pra frente outros grandes eventos. O que a gente pode esperar dos eventos desse segundo semestre pra Gramado? A gente tem o próximo grande evento do município, é o Festival de Cinema de Gramado, né? Então é o festival mais longevo realizado de maneira ininterrupta de toda a América Latina, né? São 52 anos realizados sem nunca ter sido interrompido, e aí a gente passou por vários momentos difíceis, desde uma ditadura, depois pandemia, enchente, etc. E ele nunca deixou de ocorrer, né? Então ele se reforça, se posiciona como um dos principais festivais de cinema da América Latina, né? É sempre importante deixar muito claro
claro, né, Léo, que os eventos públicos de Gramado são desenvolvidos pela Gramado Tour, que é uma autarquia pública. A governança de Gramado é um pouquinho diferente. Eu ia chegar lá, então tu já está explicando. Acho que é bom explicar, assim, porque Gramado também é uma referência nisso. A gente também serve de inspiração nesse aspecto. Por quê? Porque lá em 2011, né, e com start em 2012, foi desenvolvido, inclusive o prefeito Nestor era o prefeito na época, essa governança que foi instituída no município de Gramado, que basicamente diz o seguinte: a Gramado Tour é uma autarquia pública, tá, que é vinculada diretamente ao gabinete do prefeito, tá, com uma presidência própria, nomeada pelo prefeito, mas com um conselho administrativo predominantemente formado pela sociedade civil, pelo privado. São 9 conselheiros, 6 são da iniciativa privada e 3 são do poder público. Eu sou um deles, do poder público. Então, essa autarquia tem a função de desenvolver os eventos públicos de Gramado que geram atratividade turística. Então, todos os eventos que têm algum tipo de projeção turística, que geram atratividade, são desenvolvidos pela Gramado Tour, dentre eles Festival de Cinema, Natal Luz, Páscoa, enfim. Então, nesse segundo semestre tem o Festival de Cinema, que este ano faz uma relação importante também com a França, né? A presidente da Gramado Tour com a diretora de eventos, Tati, estiveram no Festival de Cinema de Paris, porque esse ano o Brasil foi o país homenageado pelo Festival de Cinema de Paris, né? Então, a convite da Embratur, foram lá, fizeram muitos vínculos importantes, né? Vários filmes do nosso festival já foram exibidos no festival, foram exibidos lá em Paris, então foi uma conexão bacana. E também de lá a presidente Rosa Helena trouxe convidados para o nosso festival, né? Cada vez mais essa é a busca que a Gramado Tour faz, né? Pela internacionalização do Festival de Cinema de Gramado, que é um produto muito forte que a gente tem. Então, em agosto desse ano a gente tem o Festival de Cinema, que é o primeiro grande evento, e depois a gente tem, naturalmente falando de evento público, né, o nosso 40º Natal Luz de Gramado. O Natal Luz virou um quarentão, né? Então, uma série de novidades aí que vão se apresentar. Eu não tenho procuração para dar spoiler pela Gramado Tour, mas eu posso garantir que vai ter muita coisa legal acontecendo, algumas renovações importantes dos espetáculos, algumas formas de pensar e de fazer, algumas grandes novidades que em breve vão ser anunciadas aí, mas acho que o público que nos escuta pode ficar muito seguro de que nós teremos um belíssimo Natal Luz. E aí cabe a gente fazer o nosso papel aqui, né? Porque dentro dessa governança institucional, a Secretaria de Turismo, ela é responsável pela parte exatamente institucional, né, do turismo do município. Seja a promoção turística, seja a inteligência do setor, né, seja a observação de dados, seja a sustentabilidade do setor, que cada vez mais a gente está trabalhando, né, o receptivo, enfim. Então, diante disso, nos cabe trabalhar nessa política pública para também tentar garantir que nós tenhamos um aumento do número de assento de voos, né, para Porto Alegre, que nós tenhamos uma promoção muito bem feita do município, né, do destino turístico, que nós tenhamos ações concretas para bem receber o nosso visitante. E aí sim, o Natal Luz vai ser certamente o sucesso que a gente imagina que vai. Posso ir? Vai lá, Cabelo. Não, Ricardo, eu acho que é importante tudo isso, né? O trabalho que é feito para captação, o trabalho que é feito para renovação. Eu acho que também a Gramado como um todo está fazendo um trabalho de olhar para dentro, né? Então eu queria, né? Ontem a gente teve a notícia que o prefeito Nestor deu, né? De uma moratória de 180 dias, principalmente para hotéis grandes, vamos dizer assim, de médio e grande porte, né? Isso. E restaurantes mais na zona central da cidade. Eu queria que tu falasse rapidamente, né? Depois a gente vai ter que trazer o prefeito aqui também para conversar de novo, né, Rafa? Mas queria que tu falasse rapidamente sobre a importância no momento de tu dar uma respirada, digamos assim, né? E depois eu queria que tu falasse do outro projeto que olha muito pra frente, porque isso também é muito legal, né? E na verdade um tem a ver com o outro, né, Cabelo? Então é exatamente isso, assim, o prefeito usou essa expressão ontem que eu achei muito boa, né? A gente parar um pouco pra refletir agora, eu respiro, como tu falou, assim, a gente parar um pouquinho e refletir, vamos dizer, pra onde a gente tá indo? Eu acho que isso é muito importante. A gente está vendo aí fenômenos acontecendo no mundo inteiro, mas principalmente na Europa, né? Do que a gente tem chamado de turismofobia, né? Que é esse embate entre morador e turista, né? Que acaba gerando um desgaste muito grande. Por quê? Porque muitas vezes foi falta de planejamento, né? O turismo, ele é uma atividade econômica, ele é uma atividade que gera muitas divisas para os municípios que se propõem a ser turísticos, mas eles não podem jamais rejeitar o pertencimento da comunidade, eles não podem fazer com que o morador se sinta um turista na sua própria cidade, que se sinta um refém do turismo. Então, eu acho que essa atitude do prefeito Nestor, né, que foi coordenada naturalmente com o vice-prefeito, também com o secretário de planejamento, Rafael Bazan, e com a procuradoria do município, ela é muito assertiva nesse sentido. Ou seja, vamos segurar um pouco,
vamos avaliar com calma quais são os números que a gente tem aqui. E mais do que isso até, a gente está falando de sustentabilidade do setor, mas a gente também está falando em economia e está falando em mercado. Porque a gente tem hoje 26 mil leitos hoteleiros no município de Gramado. Se a gente for fazer um comparativo, aqui em Canela tem 6. Se eu tiver errado e a Kênia estiver me ouvindo, ela já manda uma mensagem aí, corrige. Mas pelo menos na última conversa que eu tive, na época ainda do secretário Rafa Carniel, cerca de 6 mil leitos. E tem muito hotel em Canela. E a gente está falando de 20 mil leitos a mais em Gramado. Então nós temos uma oferta de hotelaria muito grande no município. Muita hotelaria qualificada, enfim. Mas o que eu quero dizer com isso é que se a gente for avaliar esses números que a gente está falando de crescimento da demanda, ela não cresceu proporcional à oferta. Porque não tem como crescer proporcional a essa oferta. A gente não está falando de Airbnb e outras histórias. Se a gente for somar com isso, a gente passa dos 40 mil fácil hoje. E a projeção que foi feita nesse estudo pela Secretaria de Planejamento é que nós vamos passar de 36 só em leitos oficiais, depois que todos os hotéis que estão em construção ou com projetos já aprovados estiverem concluídos. Então, é uma oferta muito grande. E hoje, e eu acho que aí é um número crucial, né, que também está nesse decreto, nós tivemos uma ocupação média, porque vamos lá, a gente está vendo aí uma ocupação concentrada, por exemplo, no feriadão de Corpus Christi nós tivemos 76% de ocupação da cadeia produtiva, né, da cadeia hoteleira de Gramado. Mas se a gente for fazer uma ocupação média do ano, por exemplo, 2023, 2022, 2021, que aí vamos de novo falar que são anos normais, a gente jamais chegou na casa dos 70% ano de ocupação. Então quer dizer o quê? Cara, eu já tenho oferta suficiente. Eu não preciso de mais oferta do que isso. A minha oferta está precisando receber mais demanda para poder crescer. Então, se eu libero oferta, sempre vai diminuir a proporção da minha demanda. E aí sempre a gente vai dizer, olha aí, Gramado terminou o ano com 40% de ocupação. Sim, 40% de ocupação de quantos leitos? Né? Então, eu acho que essa conta também é muito importante e ela não precisa ser nenhum gênio para chegar nesse resultado. Então, eu acho que esse olhar para dentro, como tu falou, né, tentar dizer, a gente chegou até aqui, tudo legal, nós somos um sucesso, mas a gente não pode ser refém desse sucesso. Então, diante disso, a gente tem que tomar decisões. Nem sempre são fáceis, essa não é uma decisão fácil, eu tenho certeza que o prefeito... Polêmica, né? O prefeito debateu não muito, tem como não ser, né? Mas pelo que eu tenho visto e acompanhado de comentários, tanto de especialistas quanto de redes sociais, e que eu tenho a minha própria percepção, eu acho que foi uma estratégia muito assertiva e com a qual eu já debatia com o secretário de Planejamento há um bom tempo. Inclusive eu estive, né, a gente falava de Europa antes fora do ar aqui, eu estive em Madrid em janeiro desse ano participando da Fitur, que é uma das maiores feiras de turismo do mundo. E eu não fui para Madrid simplesmente para promover o destino Gramado. Porque claro que a gente sempre faz isso no fim das contas, né? Mas o grande objetivo é o que a gente chama de benchmarking, ou seja, a gente vê lá as principais estratégias que estão consolidadas e que podem ser replicadas no nosso destino, né? E a Espanha é um país muito conhecido por trabalhar com a metodologia de destino turístico inteligente. Alguns dos destinos, né? E a gente vê que não à toa, exatamente lá, a gente tem visto muito forte esse fenômeno da turismofobia em Barcelona principalmente, né? Mas então várias cidades da Espanha, exatamente por ver esse fenômeno acontecendo, tomaram decisões para poder organizar o turismo de maneira que ele seja inteligente. E uma dessas cidades é Benidorm, que a gente pode dizer que tem uma característica meio parecida com a de Balneário Camboriú, é uma cidade de praia, de litoral do Mediterrâneo, mas uma cidade grande, uma cidade com bastante prédio, enfim. E eu conversando lá com a gestora de turismo deles, a Leire, e ela me dizia, Ricardo, aqui a gente baseia a decisão de novos hotéis, de aprovação de novos hotéis com a taxa de ocupação do ano anterior. Se eu tenho uma ocupação média de, sei lá, ela me falou agora, não vou me lembrar, de 70%, eu não preciso de mais hotéis. Agora, se eu chego em 75%, 80%, aí eu aprovo, porque eu vou ter um prazo com esse lastro que eu tenho aí de 20% para que eles construam e aí depois a gente vai. Então eu acho que é isso, assim, acho que a gente pensar em soluções inteligentes e paralelo a isso é tomar outras decisões que venham na esteira dessa decisão de suspender, né, nessa moratória de 180 dias, tanto para hotéis quanto para restaurantes, e que a gente possa, a partir disso, né, organizar essa estratégia. E aí entra nesse segundo ponto que a gente falou, que tem relação, que é o nosso place branding. Mas eu acho que a minha resposta já ficou muito longa aí, eu aguardo a sua pergunta para entrar nesse assunto. Até porque a gente tem tempo, infelizmente. Eu acho que a próxima vez a gente vai ter que trazer o Ricardo para 2 blocos. Mas eu acho que é importante, porque muitas vezes as pessoas olham, tipo assim, um dezembro, um julho, um festival de cinema, e elas pensam, Gramado lota. E ela lota em certos momentos, a região lota em certos momentos. E aí tem baixa temporada, tem outras épocas que sempre tem vaga, né? E aí a gente fica sempre com aquela impressão de,
tá faltando hotel. E não é assim que funciona, né? As pessoas têm que fazer uma média, tem que fazer entender essa taxa de ocupação. E eu acho que esse é o grande esforço que a gente tem que fazer enquanto cidade, enquanto setor, enquanto, nesse caso, falando de mim, enquanto Secretaria de Turismo, né? É que a gente possa aumentar o tempo médio de permanência do visitante e diminuir a sazonalidade. Aí sim a gente tem uma competitividade maior e aí sim a gente tem, a gente pode aumentar a oferta. Porque se a gente conseguir atrair mais visitantes, porque eu sempre digo isso assim, não é o número de visitantes que a gente recebe, o número pode causar um impacto, né? A gente falou 2 milhões de visitantes no período de inverno, esse número é fácil de identificar e digerir. Agora, eu sempre digo que o grande horizonte da Secretaria de Turismo de Gramado é do ponto de vista comercial, né, e promoção, aumentar o tempo de permanência média do visitante em Gramado, que hoje está de mais ou menos 4 noites. A gente tem que passar aí para 7 noites, pelo menos, e claro, gradativamente, né? E 2, é a gente diminuir a sazonalidade do município. Então, fevereiro tem que ter movimento, março tem que ter movimento, abril, maio, setembro, que é um mês de baixa. E, inclusive, essa é uma questão interessante, né? Porque setembro ainda é inverno. Só que é um dos piores meses de ocupação da cidade. Temos que entender por quê ainda. Porque ainda é inverno, é o último mês do inverno, ainda dá para pegar o friozinho da Serra Gaúcha, ainda dá para tomar um bom vinho, comer um fundi, tomar um chocolate quente. Então também fica esse convite. O governo do estado vai lançar uma campanha aí agora, amanhã eu acho que vai ser lançado oficialmente, do inverno gaúcho, né? Exatamente, estendendo esse convite para o nosso povo brasileiro aí, que o inverno vai até setembro. Aproveitar, né? Até o final do inverno. 8h22, já passou voando a nossa entrevista, 17 minutos já de bate-papo, a gente tem que ir já para as considerações finais e numa próxima, com mais calma, a gente recebe o secretário, 2 blocos aqui para conversar sobre tudo. E aí ele vai contar direito sobre essa novidade que ele tá trazendo, né? É isso, mas eu já vou deixar aí o registro então no ar. Para quem quiser buscar também, né? A gente tem o Place Branding de Gramado que está sendo desenvolvido. O Place Branding, muito resumidamente, é um projeto que está traçando o Gramado para os próximos 15 anos, inclusive levando em consideração a sustentabilidade do setor, levando em consideração o comportamento social e como que a gente vai estar preparado para encarar o nosso futuro, seja do ponto de vista comunicacional, seja do ponto de vista prático, né? Estratégico. Então é um projeto que de fato está pensando o Gramado de maneira estratégica para os próximos 15 anos, de modo que a gente tenha uma cidade e não só um destino turístico, e que essa cidade seja resiliente e preparada para aquilo que vai acontecer nos próximos anos. Então, prazer conversar com vocês aqui. Primeira de muitas no novo Grande Jornal Regional. Uma honra para nós. Tenha certeza disso. Eu prometo que na próxima vez eu vou um pouco mais sucinto nas informações aqui. Não. Eu gosto de conversar. Não, mas é bom ouvir também. É bom ouvir também. Não, Gramado é um case. Quando a gente fala de Gramado, a gente enche os olhos, enche a boca para falar com orgulho desse destino fantástico. Tudo que Gramado faz de altíssimo nível. É, né? Verdade. Eu sempre falo isso pra Rosa Helena, falo isso pro prefeito e agora também aqui pro secretário Ricardo. Parabéns pelo trabalho, pra toda a tua equipe lá também. Manda um abraço pra todo mundo. E porta sempre aberta. Quando quiser voltar aqui na Clube, tá em casa. Show de bola. Obrigado pelo convite aí. Valeu, Léo. Valeu, Cabelo. Abraço pro Lucas, que deve estar nos ouvindo aí. Abraço pra todos os ouvintes da Rádio Clube. Obrigado, Ricardo Bertolucci e Reginato, secretário de Turismo de Gramado. A gente vai encerrando esse bloco. Na sequência, estamos de volta aqui na Clube 885, muito mais que rádio. Grande Jornal Regional. Clube